humildade, arrependimento e conversão. Primeiro, para alguém se arrepender, ele precisa saber do quê? Como as pessoas não estão interessadas e acham que não pecaram contra Deus, que está tudo normal, está tudo muito bem, o Evangelho veio para dizer não está tudo muito bem. Jesus veio para dizer não está bem, vocês não estão bem, vocês pensam que estão bem. Vocês têm dinheiro, têm saúde, têm um bom carro, uma boa casa, então está tudo ótimo aparentemente. Mas Jesus veio dizer assim, não está ótimo. Vocês estão vivendo num lugar que jaz no maligno. O mundo que vocês estão vivendo, ele foi vendido. Adão e Eva, eles perderam um lugar de glória. Eles tinham acesso ao Espírito de Deus. Na viração do dia, no final da tarde, Deus vinha falar com eles. É mole? Deus vinha falar com eles. Esse Deus que governa no lugar que a gente não vê, ele descia, e de uma forma sobrenatural e linda, ou brilho, ou luz, eu não sei o que era, se era uma figura, não sei, mas diz que Deus na viração do dia, no final do dia, vinha conversar com eles. Então eles não tinham problemas. Será que Deus existe? Eles não tinham esse problema. Mas depois que eles falharam, a multiplicação dessa inconsciência de Deus fez com que os homens se perguntem, mas Deus não está aí para olhar para a gente. Eu vou fazer as coisas do meu jeito, vou viajar com a minha amante, vou para outra cidade, ninguém vai saber que eu tenho um amante. Você está enganado. Você está muito enganado. Esse mesmo espírito que enganou a Eva, ele vai chutar o pau da barraca, como se diz popularmente. Ele faz você fazer as porcarias e depois ele faz questão que você seja descoberto. Tem muitas coisas. Você está roubando na empresa? Um dia eu tive uma experiência. Eu estava conversando com o gerente de uma loja, eu prestava serviço naquela loja, e comecei a conversar com ele, e no momento, sem saber porquê, eu disse assim, Deus não se agrada do roubo. Está errado roubar os outros. Nós devemos ganhar o nosso salário do nosso suor. Está errado roubar. Eu não tinha consciência do que eu estava fazendo. Estava batendo papo normal. Passado um tempo, eu chego na outra loja e eu falei, eu estava conversando com o gerente fulano de tal. Ele foi demitido, estava roubando a empresa. Eu não tinha falado nada. Você entende como é que eu fui levado a falar sobre roubo? Eu não conhecia a vida do cara. Esse é o Espírito de Deus que revela o segredo dos corações. E quem estiver sensível sabe que foi usado ou está sendo usado. Os que estão insensíveis nem sabem. Nem sabem o que estão fazendo. É esse espírito de sabedoria que Deus veio dar a partir de Jesus Cristo. A partir da morte e do sacrifício dele, houve uma conquista para o homem. O homem voltando a ter contato com Deus, de fato e de verdade. Jesus veio religar o que estava desligado. Aí os homens inventam várias religiões que seria a religar. Mas as religiões muitas vezes religam nada a nada. O que religa é o Espírito de Deus mostrando para o espírito do homem por meio do evangelismo, da evangelização. Não para levar pessoas para uma caixinha e tornar-se escravo de homens manipuladores, mas para conduzir as pessoas exatamente para o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus basta uma coisa só, arrependimento e conversão. Para que alguém se arrependa e se converta, ela tem que saber do que ela precisa se arrepender. O evangelista faz esse papel. Ele vem lançar luz na escuridão, aonde o homem não pensa que está escuro. Porque o que nós entendemos de escuridão é luz do sol, faltou a luz, a energia elétrica, ficamos numa escuridão, mas Jesus fala de uma escuridão muito mais perigosa. Uma escuridão que rouba a sensibilidade dos homens, o entendimento, e o homem se julga sábio e se tornou enganado nos seus próprios conceitos. Você está entendendo? Eu estou falando de coisas muito profundas. São coisas espirituais. Isso aqui pode mudar a vida de uma pessoa. Mudou a minha. Quando eu entendi que existe um ser enganando a humanidade. E existe um que veio ensinar sobre a necessidade de se conhecer a Deus. Então, é preciso saber quando o conhecimento mata. Esse aqui é o exemplo. Gênesis 3. Esse aqui é o exemplo. Quando o conhecimento mata. Esse conhecimento aqui, que Deus tinha proibido,
Deus disse, vocês vão morrer se vocês desobedecerem, se vocês comerem o fruto que eu proibi. Porque Deus não tinha planejado para que os homens comessem do conhecimento do bem e do mal. Deus queria que os homens conhecessem o bem. Então muitas pessoas perguntam assim, se Deus mesmo existisse, por que Ele permite essas coisas? É por falta de conhecimento que se diz isso, porque o mal entrou no mundo por meio de uma proposta de conhecimento justamente. Por que Deus se oculta? Por que Ele não fala? Está aí, está falando. Por que Deus não fala? Por que não explica? Está aí, ó. A razão do problema, o homem pensa que sabe muito. Só o fato dele olhar as coisas, entrar num laboratório científico, observar aquilo que a maioria não observa, porque a maioria está pagando conta, trabalhando feito um louco para pagar contas e comprar em 24 vezes os seus móveis. Então, enquanto os que têm uma academia, uma formação, eles estão lá lidando com vírus que não são vistos a olho nu. Então eles ficam surpresos com o seu conhecimento, porque eu já consigo detectar vírus. A maioria nem sabe o que é um vírus, mas eu sei, porque eu estudei. Só que as pessoas, elas ficam impressionadas porque detectam vírus, detectam átomos, mas elas não podem detectar o Espírito de Deus. Você consegue entender que nível de sabedoria é essa? Os homens aprendem um monte de coisa, mas não aprendem a saber onde está Deus, como Ele se move, sua sabedoria, seu caráter, sua movimentação dentro de um ser humano. A gente sabe como é que os átomos se comportam, como é que faz uma química aqui, como é que se constrói uma bomba, como é que a gente faz isso, aquilo. A gente sabe muita coisa, só que não está sendo capaz de detectar Deus na sua vida. Porque na sua mente Deus não existe. Esse espírito aqui continua enganando. Você é muito esperto para aceitar isso. Tem um conhecimento que Deus não quer que vocês saibam. Aí dá livros para eles, muitos livros, muitas histórias, muitos conquistadores, muitos filósofos. Não, esse Deus que fala nesse livro aí não é suficiente para suprir a nossa necessidade. A gente é muito inteligente. Então tem um tipo de sabedoria que mata. E mata de forma mais profunda do que uma morte física. Ele torna o homem incapaz de reconhecer Deus e saber quem é Deus. Você consegue entender a lástima que é isso? Muitas pessoas conquistam muito patrimônio, trabalho feito louco e deixam herança para os seus filhos e no final da vida eles acabam se matando uns aos outros por causa daquela quantidade de dinheiro. Eles aprenderam a conquistar, a seguir o pai que estimulava eles a ganhar dinheiro, a serem inteligentes, mas foi esquecido de uma inteligência, de uma sabedoria que está disponível e que é uma sabedoria que traz conhecimento de coisas lógicas e também as coisas que estão ocultas do olhar e do ouvir natural. Quando o homem resolve bancar uma de Deus, vai dar ruim para ele. É uma questão de tempo para dar ruim. É só uma questão de tempo. Por quê? Porque eu não fui feito para tomar o lugar de Deus. Eu não fui feito para ser Deus. A raça humana foi feita para ser filho de Deus. E um detalhe, o ser humano não nasce filho de Deus. Se você ler o Evangelho de João, ali no início tem a explicação. O homem não nasce filho de Deus. Ele nasce filho dos homens. Ele nasce filho de Adão. Para que ele compreenda as coisas de Deus, ele tem que receber esse ensino do Espírito de Deus. No seu espírito sozinho, o homem naturalmente da terra não pode ter essa sabedoria verdadeira. Não, ele vai ter sabedoria terrena. Inclusive vai ser enganado por vozes de espíritos enganadores. Porque só o Espírito de Deus para fazer com que a gente detecte o que está acontecendo e a gente não vê. Então nós fomos chamados para ver o invisível, isso chama-se fé. A fé é ver o invisível. Não é o que contam, fé para cá, fé para lá, é fé para subir uma escadaria de joelho, fé para andar atrás de uma corda, puxar corda, uma multidão para ser abençoado, botar um copo d'água em cima da televisão, uma fitinha, o sal grosso. Não é essa fé que o Deus Criador quer que os homens tenham. Não é essa, não.
Aquilo que Jesus ensinou está muito longe disso. E chamam de fé, e entra em contradição à bagunça. A fé genuína que Deus vem ensinar, que Jesus vem ensinar, é certeza de coisas que eu não vejo, mas espero. Como assim? Complicou? Complicou. Porque a fé é certeza. Consegue imaginar certeza de algo que eu não vejo? Esse é um poder sobrenatural. A fé é dom de Deus. O que é um dom? Um presente. Ah, você merece, pega o presente. Você não merece, não vou te dar presente. Deus não age assim. Ninguém merece. Ninguém. O homem nasceu no planeta Terra depois que se desviaram de uma ordem única, objetiva, com um fim proveitoso para a raça humana. O casal resolveu passar por cima. Deu ruim para a humanidade toda. Aí você fica dizendo assim, que injustiça, eu não acredito nisso. Como que Deus, um casal que eu nunca vi na minha vida, eu estou colhendo consequência, a humanidade sofrendo até hoje com guerra, fome, que Deus é esse? Se você for ler um pouco, em vez de você ficar só vendo as coisas que cientificamente você leva em conta, os estudos científicos, se você sair um pouco disso e entrar um pouco naquilo que Deus ensina, você vai saber o que é fé. Mas para que você entenda o que Deus ensina, tem que haver rendição, aquebrantamento, a soberba, o orgulho, eu sei o que estou fazendo, você tem que abrir mão disso. Porque existe coisa muito maior do que o conhecimento científico. Há muito maior, aquele que pode dar capacidade para um homem, um intelecto legal, bom, uma média de QI acima dos outros, é bênção de Deus, é dom também. Só que existe um tipo de dom que dá vida para sempre. É mole, você está complicando. Existe um dom que dá vida para sempre. E Deus não olha assim e diz assim, esse cara é esforçado, esse cara é legal, esse cara estudou muito, eu vou dar para ele a vida eterna. Aquilo ali o cara não tem nem cultura nenhuma, aquilo ali que se rale. Não, ele não tem, que se dane, porque não tem cultura, não se esforçou. Deus não olha assim. A medida de Deus é diferente, ele olha todos debaixo do mesmo juízo. Porque um casal pecou, aí ele disse assim, eu vou providenciar, eu vou mandar o meu filho. E quem der crédito ao meu filho, vai receber a vida. O meu espírito eu vou dar para essas pessoas, e o meu espírito vem morar dentro deles. E o meu espírito vai ensiná-los, e vai tornar eles pregadores, porque eles vão saber do que estão falando e vão falar para os outros, até que outros adquiram o mesmo conhecimento que eles conheceram e vivem uma vida feliz comigo. Já aqui, numa expectativa de algo bem maior. Embora sejamos felizes com Deus, também tem uns perrengues para quem conhece a Deus. Então nós fomos chamados para adquirir um conhecimento que é uma fé, que é dom de Deus, o homem não compra. Ele não compra lá numa quermesse, oferecendo dinheiro para um pastor, ele não compra a fé. A fé é um dom e está ligado a ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. E quando o homem resolve ouvir o que Cristo falou, com o coração sincero, ele só tem uma coisa a dizer, eu me arrependo da minha estupidez. Eu sempre acreditei tanto na minha mente, que eu era tão esperto, estou aqui, Jesus, agora, li o texto, ouvi, eu me arrependo porque eu fui muito estúpido. Eu sempre pensei que eu sabia muito, e agora eu estou lendo isso aqui, agora estou aprendendo isso aqui, por favor me salva, me perdoa. Esse é o processo, simples assim. Só que primeiro você tem que ser convencido que foi enganado. E eu, com a minha natureza humana, não sou capaz de convencer você que você anda em trevas, como ninguém me convencia com 29 anos de idade que eu estava em trevas, escuridão. Por quê? Eu respirava, eu dormia, acordava, trabalhava, estava vivo. Estava andando, pagando conta, sorrindo, passeando com a família, está tudo normal. Eu pensava que vivia. Quando o Espírito de Deus entrou em mim, me convenceu de eu que estava totalmente enganado, não foi um pastor que deu essa garantia para mim. Foi um padre? Não. Foi teu pai, tua mãe? Não. A minha experiência com o Espírito do Criador. Assim como aquela serpente era um espírito no animal, falando com Eva. Essa serpente hoje, ela não precisa usar animais, porque a população cresceu naquela época, era Adão e Eva. Então não tinha muita gente, era Adão e Eva. Então o espírito se valeu de um animal.
Hoje, no meio de 8 bilhões e meio de pessoas aproximadamente que tem no mundo, você acha que ele tem dificuldade para acessar uma mente humana e trazer a mentira e o engano dele? Não, nenhum. Em alguma ocasião, um homem era cheio de demônios. Ele estava possesso, ele vivia nos cemitérios. E Jesus expulsou o demônio dele. Ele disse assim, quando ele estava... O demônio não, ele estava cheio de demônios. Aí ele perguntou assim, os demônios disseram assim, deixa nós entrar na manada de porcos. Eles precisavam de corpos. Eles entraram. Jesus disse, tá bom, pode entrar. Os porcos se precipitaram da agonia e da angústia de receber. Nem os porcos suportaram. Quanto mais um homem. Como é que o homem pode suportar tanto engano, tanta mentira e não sentir agonia? Certamente os homens que estão enganados vão sentir agonia. Jesus disse, venham a mim os cansados e sobrecarregados que eu aliviarei vocês. Ele sabia que a mentira e o espírito do engano deixaria o homem cansado e sobrecarregado, porque o pecado sobrecarrega, estupefica, torna o homem sem vontade de viver. É complexo o negócio. Quando eu falo de demônios, você pode dizer assim, o cara leu um texto bíblico e está repetindo. Não. Eu fui convidado por uma senhora e meus 2 irmãos de fé, 2 pastores, e fomos a uma casa onde a mulher falou assim, eu tenho uma filha possessa, uma moça de 22 anos. Quando chegamos lá, ela tinha uma casinha pequena de madeira, ela abriu o cadeado da porta, nós entramos, tinha um prato de comida no lado da porta, como fosse comida para animal, e nos dirigimos até a cama e estava aquela moça lá, estática, parada. Aí começamos a fazer oração. Quando começamos a fazer oração, se manifestou. Então eu vi, eu não assisti um filme de exorcista. Eu vi com os meus olhos. E não era um show feito num templo, um templo qualquer, com gente, às vezes, até sendo paga para imitar uma possessão. Até isso o homem é capaz de fazer na sua loucura, no desprezo da verdade e do Espírito de Deus. Estão loucos, eles estão embrutecidos. Até isso fazem por dinheiro. Mas eu vi, eu estive lá com aqueles 2 irmãozinhos lá, e nós estávamos orando pela moça. A moça começou a se manifestar de uma forma, o rosto afinava e ficava como um triângulo aqui embaixo assim. A face dela mudou completamente, ela botava a língua para fora assim, e rosnava, e nós fomos ali, fomos orando, e o processo começou quando começamos com oração. Por quê? Quando começamos com oração? Não tinha música, não tinha show, era oração. Começamos a falar sobre orar, e ali Cristo, oramos em nome de Jesus, e houve uma manifestação. Não tinha aplausos, não tinha ninguém para ver. Então eu vi. Eu não estou falando do que falaram, eu li a Bíblia, está lá a história bonitinha, a história do homem endemoniado. Eu vi um endemoniado. Eu sei como é que é, como esse espírito entra numa pessoa. Mas todos estão assim? Não. Tem gente que está numa situação em que ele sente opressões, desejos de acabar com a sua... E desejos de consumir droga, pornografia... E a pessoa pensa, meu desejo é minha mente. Não, ele está escravo. E Jesus veio para justamente tirar o homem da escravidão. Mas para isso o homem precisa receber a pregação do Evangelho. Que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e Ele é o poder que tem, que pode libertar o homem. O que o homem precisa fazer? Receber a mensagem, receber como verdade, renunciar o seu engano, a sua loucura, admitir que realmente desprezou Deus, confessar, eu te desprezei a tua sabedoria, por favor, eu me arrependo, me salva, e citar o nome de Jesus na oração, ser sincero, eu não entendia nada disso, ninguém me explicou sobre isso, tu me perdoa, Deus, e vem desse momento em diante tomar a minha vida, eu quero entregar a minha vida para ti. Entregar a vida para Cristo é estar disposto agora a desfrutar e seguir o seu mandamento, e os seus mandamentos não são penosos. Nesses 30 anos que eu sigo esta fé, que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, ela trouxe para mim muitas experiências. Trouxe para mim uma alegria de ver o invisível. Aquilo que a maioria das pessoas não vê, eu posso ver. Mas como você vê assim? Como é que é assim? É porque o Espírito de Deus, ele fala no íntimo.
Tem um lugar dentro do homem chamado a divisão da alma e do espírito. A Bíblia fala sobre isso. Há um lugar que espiritualmente é chamado pelos apóstolos da divisão da alma e do espírito. Ali Deus tem acesso e o homem precisa entender que ele precisa se render à verdade que Deus quer dar, o conhecimento que Deus quer dar. Antes Deus negou o conhecimento da maldade. Agora Deus veio oferecer o conhecimento da verdade. E Jesus disse, eu sou a verdade. Então a verdade não é uma placa de igreja registrada em cartório, uma fábrica de crente elaborado pelo marketing. Não. É pelo Espírito de Deus que alguém consegue crer, se arrepender, se converter. Se converter aonde? A uma religião? Eu devo ser católico, apostólico, romano? Eu devo ser testemunha de Jeová, adventista do sétimo dia? Eu devo ser budista? Eu devo ser o quê? Você é homem como eu. Se eu pude receber esse conhecimento que Deus tem e eu pude ver sinais e maravilhas que Deus fez, se isso pode ser dado a mim, pode ser dado a você. Pode, perfeitamente. Mas você precisa fazer o que tem que ser feito. Renuncie o seu conhecimento limitado pelo que você viu, pelo que você leu e entendeu com o ouvido só. Chame por Jesus, diga para ele que você nunca aprendeu essa verdade e que você faz uma escolha hoje, você decide hoje receber esse conhecimento que faz com que você conheça a verdade. Jesus disse, se vocês quiserem ser meus discípulos e receberem a minha palavra, acolherem a minha palavra e me amarem, vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então é necessário receber a palavra de Cristo para conhecer a verdade, porque a própria palavra de Cristo é a verdade. Ele é a palavra, ele é o verbo da vida. Então a palavra vem dele. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Está longo esse vídeo, mas eu como evangelista não sei como falar da glória de Deus com poucas palavras. Nós fomos chamados para ensinar o que aprendemos. E com detalhe, eu aprendi de graça. Exatamente de graça. Por quê? Porque tudo aqui nessa terra os caras querem vender. Quer um conhecimento sobre Deus? Eu tenho uma apostila que fala sobre Deus. Ah, tu quer conhecimento de Deus? Eu tenho um livro que eu escrevi sobre Deus. Tem um livro chamado Bíblia. De Gênesis e Apocalipse. Eu indico como evangelista que você leia o Evangelho de João. Só o Evangelho de João. Ali vai explicar por que Jesus veio, por que os homens não nascem filhos de Deus, não são filhos de Deus, precisam ser feitos filhos de Deus. O apóstolo João explica. E, meus queridos, é isso que eu queria passar. Ou seja, nem toda proposta de conhecimento vai produzir um fruto bom e vai trazer para vocês uma verdade. Tem um tipo de conhecimento que veio através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, o Espírito da verdade. E é isso que o homem precisa saber. Arrependa-se. Arrependa-se. Você não acolheu a verdade até agora, você achava que tudo isso era história da carochinha, né? E com esse testemunho aqui você tem a chance de crer, fazer uma confissão aí no seu quarto, na sua cozinha, onde você estiver, receber Cristo como Senhor e Salvador. Outra coisa, receber a Cristo como Senhor e Salvador é receber a palavra dele e o Espírito dele. Como Senhor, ele quer governar você. Não é você que vai querer governar ele, é o que todo mundo faz por meio das mandigas espirituais. Eu vou lá pedir para tal espírito vai fazer isso por mim, eu vou ficar feliz da vida e tudo vai dar certo. Vou dar um dinheirinho lá para possibilidade de um pai de santo ou de um pastor corrompido, vou dar um dinheirinho para ele e ele faz uma mandiga e pede para Deus uma coisa e promete. O Espírito de Deus é amor. E o amor de Deus, ele toca tão forte no ser humano que esquece dinheiro. Eu não preciso mais do amontoado de dinheiro que eu penso que eu preciso para ser feliz. A habitação do Espírito de Deus em mim é minha suficiência, minha alegria e meu prazer. Como é que isso aconteceu da noite para o dia? O dia que eu encontrei com ele e comecei a pensar nas coisas dele. O Espírito dele começou a me orientar. E nesses 30 anos que ele me sustentou, me fez um pregador. E eu saio fazer evangelismo pela cidade, aí para as praças,
e explico para as pessoas essas coisas. Esse vídeo está demorado, eu acho que provavelmente muitas pessoas não estão interessadas em parar num vídeo desse. Estão muito agitadas em suas mentes. Mas eu creio no poder de Deus e no Espírito de Deus, que pode usar uma plataforma dessa chamada YouTube e fazer com que muitas pessoas possam conhecer esse depoimento desse servo de Deus que se alegra no conhecimento que vem de Deus. E de graça recebi e de graça dou. Você não precisa comprar nada de mim para receber o mesmo que eu recebi. Em outros vídeos, eu vou contar as maravilhas que Deus já fez nesses 30 anos, no próximo vídeo. Fique na paz.